que te levou a fazer a faculdade de História agora? A melhorar como pessoa. A melhorar, porque eu acho que a gente só melhora quando você ganha conhecimento. A gente nunca vai saber tudo na vida, mas o que a gente puder aprender, e é isso, abrir o coração, abrir a cabeça, abrir a mente, tá estudando com pessoas mais novas do que eu, que estão num outro momento de vida, entender o limite dessas pessoas, os meus, entendeu? Conhecer pessoas que vêm de diferentes lugares, porque a faculdade é isso, né? Você compartilhar, né? Me colocar numa outra posição, que ali eu sou uma aluna, e ponto, entendeu? E é muito legal, é muito bacana. Você tá em qual semestre? Eu tô indo agora pro 5º. Caraca. Passou rápido. São 8? São 8. Então, assim, meu filho falou, você tá doida, né? Quem tá na escola, né? Mas é isso, eu senti necessidade, sabe? Mais de 20 anos depois, de voltar a estudar e falar, eu preciso aprender. Eu preciso entender, porque muita coisa mudou. Sim. Muita coisa do que eu estava na faculdade para hoje são os estudos. E aí, isso, o papel do historiador é muito importante também. De ir para trás, ficar aqui. E também, você não faz o exercício da futurologia, mas você pode entender o que está acontecendo hoje pelo passado, o passado pelo que está acontecendo hoje. Então, tem que ter essa conversa. Até né? porque se a gente não conhece os nossos erros do passado, a gente repete todos, né? E a gente está repetindo muito. Você sabe que isso é uma coisa que a pandemia, por exemplo, muito. Isso é uma coisa que me preocupa quando tentam tirar determinados livros, por exemplo, porque os livros tratam de assuntos que não são... Sabe? Então, porque tal livro falava sobre escravidão. Sim. Então, se tira o livro. Essa é uma discussão. É uma coisa que me preocupa. Porque eu falo assim, gente, mas se a gente fingir que não aconteceu, se a gente eliminar... Não podemos. A gente não pode eliminar. Não. A gente tem que lembrar sempre o quanto é merda Isso. pra não fazer de novo. Exatamente. Então, assim, mas é porque esse livro trata... Não, mas deixa eu tratar. E outra coisa, a gente tem que analisar, isso a gente vê muito, né? Estudando ali. Você tem que entender o contexto da época. Que não adianta a gente olhar com os olhos de hoje a época passada. Então, falar, nossa, como é que eles podiam ter feito aquilo? Como eles pensavam daquele jeito? Você tem que analisar como é que era, né? Não é que era bom. A gente sabe que não é bom. Mas, na época, aquilo era aceitável. Sim. Como hoje, a gente também aceita algumas coisas. Fala, não aceito. Aceita. A gente vive. Talvez lá no futuro as pessoas falem, nossa, como eles puderam aceitar votar em tal pessoa, viver desse jeito, não falar nada. Eu vi uma publicação no Twitter ontem que falava assim, se você pudesse pegar um filme atual e mostrar para uma pessoa de 1920... Você já parou para pensar em como ela ia assustar com o vocabulário, nosso vocabulário? Sim. Com a tecnologia. Pensa. E com os nossos hábitos e costumes. Total. Total. Você já pensou que loucura? Sim. Pega a fotinho lá, pega o desenho do livro de história de 1920, imagina você passando um filme de hoje. Isso é coisa de 100 anos. São questões que se discute, por exemplo, estátua. 100 anos é uma vida. Sim. É uma vida só. Exatamente. Essa questão das estátuas, por exemplo, né? De ir lá, pichar, destruir patrimônio público e tal. Tem que fazer ou não tem que fazer? É uma discussão complexa de se fazer. Porque para algumas pessoas tem que destruir mesmo para que se esqueça daquilo. Para outras, não. Aquilo tem que ficar ali justamente para a gente lembrar que aquilo existiu. Que a gente fez merda. Que a gente fez merda. Para outras, tem que tirar dali e botar dentro de um museu com uma plaquinha explicando. Fizemos merda, não vamos fazer mais, mas isso aqui existiu. Sabe? Porque também é patrimônio. Então, eu fiz um trabalho essa semana sobre o Carandiru. Implodiram. A maior parte. Sobrou um pedacinho. Por quê? Justamente para ter um registro histórico do que aconteceu. Mas grande parte implodiram. Faz com que você esqueça o passado? Não. Existiu. Foi terrível o que aconteceu ali. Sim. Né? Então, não adianta você passar, jogar um parque em cima. Ok, muito legal ter um parque, mas... Não apagou. Não apagou. O grande problema disso não apagou pra gente. Mas daqui 200 anos, quem tá aqui hoje já não tá... Por isso não tô eu, já não tá meus filhos, por isso que o historiador é importante. Porque ele que faz ter a documentação, então, o registro. Mas a cultura é importante, porque nós temos livro, nós temos filme. Exato. Mas né? é esse que eu acho que é o grande problema. É assim, se a gente começa a destruir o que a gente tem de registro histórico no sentido de esquecer o que aconteceu... Exatamente. Daqui 100 anos, como a gente tá falando de 1920, sabe?
daqui 100 anos, a gente reconta a história. Sim. E sem ter acesso ao que de fato foi feito em 1920, a gente não tem mais. Porque daí a gente vai ter, aos olhos de quem escreveu em 2020, o 1920. Sim. Mas você não tem mais Esse é o grande registro. problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque a gente corre o risco de repetir o erro. Exato. E hoje, por exemplo, a imprensa também serve como fonte histórica. Mas aí você tem que fazer análise também. Quem escreveu... Exato. Em que circunstância? Então, assim, nada vai Esse ser tão veículo fiel. era de direita ou de esquerda? Quem era o dono? Por que escreveram essa matéria desse jeito? Porque isso também é uma fonte histórica de entender o que era aquele veículo. E o que me preocupa é sempre assim, cada um quer que o seu lado reescreva. Exatamente. Só que um lado não pensa que pode ser o outro a reescrever. Isso. Então não é melhor que a gente não tenha nenhum dos dois lados escrevendo e que a gente possa só tratar a realidade como ela foi? Ruim como foi, boa como foi, pra gente não correr o risco de repetir, pra não chegar daqui a um tempo alguém falar assim: cara, mas será que foi tão ruim assim mesmo? Porque a gente não tem registro nenhum. A maior prova é que as pessoas estão andando com suástica agora no braço. Então Entendeu? assim, e aí As chega no pessoas ponto acham que tem que ter campo de concentração de novo. se a gente não tiver o registro do que foi a escravidão, mas isso aqui me lembra de coisa. Sim, mas assim, a gente precisa lembrar. E do tem um peso outro que fator. teve. Precisa lembrar do peso que teve. Mas qual é o grande problema hoje? Quando você vai... E eu acabei de fazer um trabalho sobre isso também. Qual é o grande problema? Você só tem uma versão da história. Entendeu? Sim. Você não tem as pessoas falando o que elas passaram. Porque não tem registro histórico. Sim. Porque calaram essas pessoas. Sim. Entendeu? Essas pessoas não tiveram direito à voz. É muito triste isso. Porque os registros que você tem são registros dos homens brancos sobre aquelas pessoas. Então, você tem registro policial, você tem certidão de nascimento, de casamento, de batismo, você tem matérias de jornal contando o que aconteceu, você tem pinturas, até fotos, né? Porque aqui se perpetuou durante muito tempo, foi o país que mais carregou a escravidão, né? Então, até isso você tem. Mas você não tem essas pessoas falando. Você não tem o outro lado da história. Sim. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de Buscar isto e colocar. Eu fiz uma pesquisa sobre crianças escravas. Elas não tiveram voz. Elas não existiram para a nossa história. Então, é muito difícil você... E os índios? Os indígenas? É muito difícil. A nossa sorte é que eles têm a história oral. Eles passam. Sabe? De geração por geração. Sim. Só que é difícil, porque são desacreditados. Entende? Então, olha, a história era assim, assim. Aí fala, tem prova? Tem documento? Não tem? Aquele filme Histórias Então, a Cruzadas... história oral ela é muito importante por isso, porque para vários povos, para várias civilizações, foi assim que você chegou a entender o que aconteceu. Né? Então, é por isso que é necessário, algumas coisas são necessárias serem discutidas. Porque essas pessoas foram caladas, essas pessoas foram impedidas de serem quem elas eram. Aquele filme Histórias Cruzadas conta isso, né? É sobre uma jornalista que decide contar as histórias das empregadas domésticas que sofriam abusos por parte do trabalho, dos patrões e tal. Se bem que muitas das atrizes depois se arrependeram de fazer um filme porque o filme só mostra o ponto de vista da jornalista mulher branca sobre isso, e aí elas não se sentiram confortáveis depois de ter feito, mas conta sobre isso, porque se ninguém escrevesse essa história... É isso. Não ia ter registro da boca delas do que acontecia, entendeu? E eu fico me Nos perguntando... Estados Unidos, sei lá em que década. O que eu vou estudar, o que eu vou pesquisar, porque tem muita coisa. Às vezes a gente pensa, é nos clássicos, né? Mas tem tanta coisa para a gente ir atrás e tentar achar. Não é fácil. A nossa documentação é muito difícil. Mas existe. E às vezes você tem que fazer a leitura dentro da leitura para entender o que está ali e onde quiseram chegar. Muito sabe? legal, cara, que você está estudando isso. Eu estou muito feliz de estudar, está sendo muito bom, estou aprendendo muito e estou percebendo essas fragilidades que a gente tem e entendendo questões delicadas que às vezes as pessoas minimizam e acham que é mimimi, e que, na verdade, é muito pelo contrário, são necessárias e fundamentais. E é por isso que a gente não consegue se organizar em sociedade e não consegue evoluir. Porque um fica puxando o pé do outro para baixo, entendeu? Quando um quer nadar para cima para respirar, o outro vai lá e puxa o pé, porque ele acha que ele pode puxar o pé do outro, entendeu? A gente ainda está nessa.
A gente não saiu dessa ainda. A gente ainda vive situações iguais. Era isso que a gente estava falando. Iguais. E a gente ainda não entendeu que a gente continua. A gente está repetindo a história. A gente está reproduzindo. A gente está fazendo a mesma coisa e a gente está achando que está diferente, porque a gente tem um celular na mão. É a mesma coisa É com a mesma coisa. outra acessibilidade. Exato. O Bruno Perino, já que ele veio no Flow, ele falou isso. Ele falou, a cada 30 anos... É a frase de alguém que ele leu aqui. A cada 30 anos surge uma nova geração achando que sabe tudo o que a anterior não sabia. Sim. E aí ela comete os mesmos erros porque ela não para estudar e ler e se aprofundar nos erros que fizeram antes dela. Exatamente. E essa sabedoria do mais velho também, que a nossa sociedade ignora completamente. A gente acha que velho, acabou. É o fim. A gente só acha que é o fim. A gente não acha que... E aí você tem outras civilizações, como os indígenas, por exemplo, que não. O mais velho é o sábio. É ele que vai organizar a sociedade. Sábio, é o chefe ali, né? Inclusive, ontem eu estava falando com o Chicó e a gente estava debatendo a possibilidade de entrar na sigla do LGBTQIA+, uma pessoa que não se identifica com a idade que tem, que eu não me identifico com a minha idade. Então, eu quero ter uma idade não binária, eu quero ter 30x. Olha... Você deu uma ideia boa. Fica aí. Agora eu quero ter no meu documento que eu tenho 30x. E aí? Quanto é que é? É 30x. Que nem eu falo pros meus amigos lá do curso. Eu falo assim, escuta a véia, que a véia já viveu mais. Mas eu tenho que entender também, eu estava conversando com os meus professores, que também eles estão num momento de descoberta, que eu já fiz. Então, eu tenho que deixar acontecer para eles também. Então, eu não posso avançar tanto. Eu tenho que estar ali para... Sim. Acolher, Mas né? você não pode dar as respostas também, né? É, porque eles precisam também, sabe? Ter uma vivência Buscar. Inclusive, que eles não tiveram até agora do presencial, que talvez a gente tenha o ano que vem. Por enquanto, tá tudo online. Sim. Cara, tua primeira faculdade, pô...